Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu quero retomar o grande tema e o grande lema desse acampamento. É no alto, sexta, sábado, domingo, segunda, para sair isso? Ô louco! É no alto e não... Mas aí a gente fica encasquetado. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Então, para que Deus me pôs na terra? Eu não pedi. Que jeito que eu ia pedir se eu não existia? Tem gente que fala, eu não pedi para nascer. Porque se não existir, vai pedir o quê? O nada pede o quê? Não tem que pedir nada. Mas se Deus me pôs na terra, pôs para quê? Para sofrer? Alguma coisa está errada. Igual o rapaz falou para a mulher dele, olha bem, se eu fosse mais forte um pouco, a sua mãe não trabalhava nunca mais nessa vida. Ô bem, você ia sustentar ela? Eu ia dar tanto nela que ela ia ficar imprestável. Será que é para isso? Se a nossa meta está no alto, no céu, para que Deus nos colocou na terra? Para sofrer? Para apanhar? Não tem alguma coisa errada? Qual é a importância dessa vida então na terra? Tem importância nenhuma? Nós precisamos entender muito bem isso que São Paulo ensina, porque senão nós caímos num perigo que a renovação carismática e outros movimentos da igreja já passaram, que é, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei meus problemas para Jesus, entregue seu problema para Jesus, Jesus resolve. Aí Jesus não resolve. O homem chegou na igreja e falou, padre, eu vim pedir oração. O padre falou, para você receber a graça, você tem que ter fé. Eu falei, eu tenho fé, pai. Eu tenho tanta fé que eu vim a cavalo, larguei meu cavalo solto na porta da igreja. Eu não amarrei meu cavalo. Eu sei que Deus cuida do meu cavalo. Vai amarrar o cavalo, rapaz? Você não acha que Deus tem coisa mais importante de fazer que ficar segurando o cavalo na porta da igreja? Então, o que é essa fé? O grande sentido, e outra, quem escreveu isso foi São Paulo. Alguns exegetas dizem que tem dúvida se foi São Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim foi São Paulo. E São Paulo era um homem do pé no chão. São Paulo era um homem orgulhoso. Um homem que tinha horror, nojo, pavor dos cristãos. Um homem que respirava ódio contra os cristãos. Um homem forte. Um homem importante. Um homem que passou um processo de conversão fabuloso. Caiu do cavalo. Cheirou o pó da terra. Ele que ia entrar em cima do cavalo, imponente em Damasco, entrou cego, sendo segurado pelas mãos, porque senão não sabia nem para onde estava indo. Paulo fez uma profunda experiência desse Deus e trabalhou mais do que ninguém. Viajou o mundo, sofreu, esteve preso várias vezes. Então, um homem do pé no chão que escreveu essa frase.
Não é uma frase idealista. A meta de vocês está no céu e não na terra. Então, não se preocupe com as coisas da terra. Não se preocupe com as coisas do mundo. Não se preocupa? Vai morrer. Porque o que Paulo quis nos ensinar e quer nos ensinar é que essa vida na terra ela é muito importante. Foi Deus que criou. Tudo isso que está aí é obra de Deus. Nós refletimos isso aqui no sábado à tarde. O ser humano é a mais preciosa obra de Deus, porque enquanto o universo inteiro é fruto da palavra de Deus, o ser humano foi feito pelas mãos de Deus. Lembra? Então é uma obra-prima. E será que Deus fez uma obra-prima dessa para jogar no esgoto? Essa é a grande ofensa que o encardido quer fazer a Deus. Porque como ele não pode atingir a Deus, ele tenta atingir a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. E ele vai conseguindo isso através do pecado. Então o que São Paulo quer nos ensinar? É que o grande objetivo da nossa vida não está nas coisas terrenas. A nossa meta, para onde nós caminhamos, aquele alvo que nós aspiramos, esse alvo não pode ser os falsos valores que o mundo inventou e continua inventando para nós. Que o que faz uma pessoa se perder é quando ela perde essa meta, é quando ela perde o alvo, ela não sabe mais para onde vai. E quem não sabe para onde vai, se enrosca diante de qualquer coisinha. Ao dizer a vossa meta está no céu, eu sei por que eu gasto a minha vida. Padre Jonas fez uma analogia maravilhosa ontem na missa, inclusive quando chamou Eugênio para cantar aquela música Só por ti, Jesus, eu quero me consumir. A gente que vê jovem drogado, jovem que chega na nossa casa no fundo do poço, a gente entende bem essa música. Quando você vê uma vela no altar, a vela vai se consumindo, ela ilumina e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar. Mas a vela se consome para gerar luz. E se você pegar uma vela e colocar na outra, e outra na outra, como nós fizemos aqui na noite da virada do milênio passado para esse, isso aqui estava escuro, e de repente o Padre Jonas acendeu uma vela e foi passando para os outros padres, e foi iluminando, e com as luzes apagadas, mas era uma luz maravilhosa, porque a vela, ela acende outra vela, e ela não diminui o seu foco, ela partilha e aumenta, ela gasta, mas ilumina. Quando a gente vê um jovem drogado, uma menina prostituída, um pai de família alcoolizado, a gente entende o que diz essa frase, só por ti, Jesus, eu quero me consumir. Por quem eu estou consumindo a minha vida? No que você está gastando a sua vida? Por trás desta frase, é no alto que está a vossa meta. Essa frase não pode ser só para esse carnaval. Se você quer encontrar felicidade de fato, essa frase tem que iluminar a sua vida em cada dia. É no alto que está a minha meta. O dinheiro que eu tenho no meu bolso, é no alto que está a meta desse dinheiro. No que eu posso gastar esse dinheiro? O meu corpo, a minha sexualidade. A sexualidade não é coisa feia, nós dizíamos isso no sábado, é uma coisa maravilhosa que Deus colocou. Mas eu tenho que olhar para a minha sexualidade, para o meu corpo e dizer, é no alto que está a minha meta. Eu sei para que eu estou guardando, e eu sei por que eu estou guardando. Quando nós olhamos para essa frase, é no alto que está a vossa meta, nós entendemos o para que é o objetivo. E o porquê, a razão. Por que eu estou guardando? Por que eu vou viver a castidade?
Se eu não tiver esse motivo muito claro dentro de mim, por que viver? Para que viver? Não tem sentido. Se eu não sei que é no alto que está a minha meta, se eu acho que a minha meta está aqui, e aí o que eu vou buscar na vida? Eu vou buscar na vida ser aplaudido. Eu vou buscar na vida ser mais do que os outros. E Paulo foi aquele que fez a experiência fantástica. Aliás, o salmo que nós rezávamos há pouco, o 102, lá no meio do salmo, onde fala que esse Deus que cura, esse Deus que nos renova a nossa juventude como a da águia, vai dizer também que Ele sabe do pó do qual nós somos feitos. São Paulo, porque tem a sua meta muito clara, ele encontra motivos para viver. O Papa, escrevendo uma cartinha que amanhã deverá ser lida em todas as igrejas, na abertura da campanha da fraternidade desse ano, o Papa diz muito claro: o grande problema da juventude, dos adultos dependentes químicos, não é a droga em si. Por isso que uma droga não pode curar outra droga. O grande problema é a falta de um sentido para a minha vida. O mundo nos ensina um sentido muito pequeno. Eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Bem, ser feliz é aquilo que Deus colocou em nós. O ser humano nasceu para ser feliz. Deus é feliz, a suprema felicidade, a bem-aventurança por excelência, primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica. E esse Deus que é feliz por excelência, Ele partilha a felicidade. Por isso Ele nos criou para a alegria. A marca registrada do cristão tem que ser a alegria. Mais de 800 vezes aparece na Bíblia a palavra alegria. Mais de 800 vezes. Alegria é propriedade nossa. O encardido pega e dá a falsa alegria. Então eu fui criado para a felicidade, eu fui criado para a alegria. Aí o que o encardido faz? Coloca a meta na minha felicidade aqui. O que é ser feliz? Ser feliz vira sinônimo de bem-estar. Ser feliz é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora... aquela fulana deve ser feliz porque ela tem dinheiro. Aquele rapaz deve ser feliz porque ele é bonito. Será que beleza é sinônimo de felicidade? Quanta gente linda! A moça mesmo que o Felipe declarou estar apaixonado por ela aqui, eu acho que uma das coisas desse acampamento mais sérias foi essa declaração do professor Felipe. Isso está gravado e a esposa dele estava aqui e viu. Quando ele falou que chega a ter dor nos olhos só de ver a Ana Paula Arósio, eu fiquei preocupado com isso. Realmente não tem moça mais linda. Já está no 3º ou 4º casamento. Largou do último. Mas tão linda. Se eu arrumasse uma mulher bonita igual aquela, eu não largava dela mais de jeito nenhum. Felicidade está na beleza? Felicidade está na riqueza? Olha o coitado do Michael Jackson. O homem é podre, eu não sei se é homem, rapaz, não sei bem o que é. Podre de rico. Não sei o que é. Podre de rico. Eu acho que hoje já está mais podre do que rico. Aí não aceita ser negão. Não, eu não quero ser preto não, eu quero ser branco. Já fez não sei quanta operação para ficar branco. Para afinar o nariz, para esticar o cabelo, por fora dá de mudar tudo, e por dentro é rico. Cadê os grandes milionários do mundo? Os jovens que fizeram um sucesso medonho no mundo? Elvis Presley, John Lennon, homens que venderam horrores. No Brasil, quantos artistas ricos,
bonitos, famosos, milionários. Quantos jogadores de futebol? Diego Maradona, considerado o segundo melhor jogador de futebol do século, hoje está mergulhado na cocaína. Mergulhado. Perdeu o sentido da vida. Tem dinheiro, tem poder. Compra, porque o dinheiro compra tudo. Compra sexo, compra roupa de marca, compra automóvel chique, compra tudo. É igual uma mulher que chegou numa loja, uma loja muito chique, falou: menina, eu quero comprar um vestido preto, bonito, chique, mas tem que ser um vestido que me deixe linda, um vestido que me deixe muito sensual e maravilhosa. Ela falou: nós temos preto e chique, o resto é com a senhora. Então, eu adianta botar uma coisa que está fora de mim, vai entrar dentro de mim? Ah, se eu usar aquela roupa eu fico bonito. Ô, meu filho, vai ficar um feio mal arrumado, bem arrumado, tanto vai. O consumismo consome. Percebe a importância de eu saber a minha meta? Que eu estou indo para lá, para onde eu estou indo? Porque se a meta é o ter, veja bem o círculo vicioso que vai criando nisso. E como faz você infeliz. Porque nunca vai ser feliz. A minha meta é ter. Mas se fosse só o ter, tranquilo. A gente economizava, a gente fazia economia, juntava dinheiro, juntava aqui e comprava. Mas a meta não é ter. A meta é ter aquilo que inventam que a gente precisa para ser feliz. Essa é a meta do mundo. É o consumismo. Consumismo é eu ter que comprar. Tem gente que tem essa doença. Eu estou tão nervoso, eu preciso sair e comprar alguma coisa. Mas não sabe nem o que, nem para quê. Aí abre o armário, tem 30 calças, 20 camisas, 50 sapatos. Não sei que roupa eu visto. O problema está na roupa. Mas a gente acredita. E a pessoa fica doente, a pessoa fica triste, a pessoa fica nervosa. Porque eu queria ter aquela roupa. Porque eu queria comprar isso. E quando compra uma coisa? No meu livro Cura Interior eu conto a historinha de uma mulher que queria comprar um sofá novo. Mas o sonho dela era sofá novo. Mas não tinha dinheiro para comprar. Aí ela começou a ficar triste, emburrada. O marido chegava, ela estava lá, descabelada. O que você tem, bem? O que ela tem? Compra um sofá novo para mim. Eu já falei, a situação está difícil. Plano econômico aí, o salário 151, tudo isso não é fácil não. Compra um sofá novo para mim. Mulher quando põe coisa na cabeça, meu filho, cheio. Ninguém tira. Deviam botar coisa boa na cabeça. Aí sim, aí era um espetáculo. Compra um sofá novo pra mim. Ô bem, não tem dinheiro pra comprar sofá, não? Chegava de noite e queria ter uma conversa com ela. Comprou um sofá novo pra mim? Ô bem, mas nem. Olha lá, aí não é comigo, não. Vocês estão me ouvindo? Como é que responderam a pergunta? Não? Eu não entendi. Atenção, sonífero. Aqui, minha voz está legível? Primeira vez. Então lê ela, está legível. Melhorou aí? Pronto. Compre um sofá novo para mim. A mulher queria comprar um sofá novo, vocês aí. Aqui, bancada nova. Compre um sofá novo para mim.
Ele chegava em casa, queria um momento, uma conversa pé da orelha. Ela já nem tomava banho direito. Não raspava mais nem o subaco. Ela desleixava. Queria comprar um sofá novo. Ela não saía mais de casa. Janela fechada, chegava em casa assim, tudo mal arrumado. Foi largando de tudo. Aquele sofá da sala, que já era feio, ficou pior. Aí o marido falou, não tem jeito não, rapaz. Vou ter que comprar um sofá novo para minha mulher mesmo. Aí, o dia saiu mais cedo do serviço. Chegou em casa e falou, toma um banho aí. Nós vamos lá na loja. 2 minutos e 19 segundos depois, ela estava pronta. Cheirosa. Já foi para a loja. Aquela alegria, aquela felicidade. Aí ela escolheu o sofá que ela queria. No outro dia chegou o sofá. Quando o marido chegou do serviço, ele não acreditou. Ele estava em outra casa. Ela tinha encerado o chão. Aquele sofá, coisa mais chique. Ela sentava, pulava, se falava, pulava para cá no sofá. Coisa linda. Um jantar. Meu Deus, batata frita, maionese. Quarta-feira tinha maionese. Uma jantona. Quando acabou a janta, foram ver televisão, nem viram. Foi no sofá. No outro dia chegou no serviço e estava com aquela cara alegre. Falou, oh, rapaz, se eu soubesse disso, eu tinha comprado esse sofá fazia muito tempo. Santo remédio. Se tiver com problema aí na sua casa, troca o sofá. Beleza. Isso aí resolve tudo. Não tem remédio, Viagra, nada melhor do que o sofá, não. Minha mulher é um espetáculo. A gente chega em casa, e aí foi uma maravilha. A vida que a mulher mudou. Ela acordava cedo, abria a janela, abria a porta, assim, deixava tudo aberto para turma ver o sofá lá na sala. Telefonava para as comadres, vem tomar um café aqui em casa, só para ver o sofá novo. Alegre, feliz da vida. Passaram uns 15 dias, chegou em casa, ela estava meio triste. Falou, bem, que houve? Não está feliz com o sofá? Falei, claro, mas eu comprei. Olha bem para o sofá. Falou, lindo o sofá. Mas a cortina não combina com o sofá. Compra a cortina nova para mim. O bem, mas nem pagou a prestação do sofá ainda. Então, vamos lá e já compra a cortina junto. Bem, mas não tem dinheiro. Compra a cortina nova para mim. A situação está muito difícil, que compra a cortina nova para mim. Ele já sabia da história. Foi lá, comprou a cortina. Aí ficou uma beleza a sala. Cortina combinando com o sofá. Coisa mais chique. Passou uns dias, estava triste. Só que houve agora tapete. Agora não usa mais esses tapetes assim, todo florido. Agora tem que ser um tapete com os riscos assim. Agora tem que ser um tapete com os riscos assim. Aumenta lá, mas vai estourar o vidro daquele povo lá. Põe o berrando na orelha dele, né? Tem que ser um tapete assim com os riscos assim, bonito. Ô bem, mas nós estamos agora com 2 dívidas já. Foi o sofá. Agora a cortina. Compra o tapete novo para mim. Aí veio a televisão. Que adianta você ter um sofá bonito? Tem que levantar para mudar o canal da televisão. Dá até problema na coluna. Eu queria uma televisão daquela no controle terremoto. Aperta o botão aqui e já muda lá. Comprou televisão.
Aí foi para a cozinha. Vixe, Maria. Aí tinha que ser um fogão daquele que você aperta ali, na hora já pega fogo. Porque é muito trabalho riscar fósforo. Eu me lembro, eu era moleque, inventaram um aparelhinho chamado Magic Click para acender fogão, né? E a minha avó ganhou um daquele. Mas eu apanhei tanto com aquele Magic Click que eu achava bonitinho aquilo, soltava isso que fiquei tic, 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 tic. Acabou a pedra lá, aquele negócio. Hoje automático. Hoje você chega na cozinha, tem tudo. As panelas é uma beleza. Panela não gruda comida mais no fundo, não precisa arear. Tudo tem teflon. Tudo bacana. O forno limpo sozinho, micro-ondas, aspirador, tem tudo. E as pessoas continuam. Aí foi pro quarto. Comprar cama nova para nós. Agora eu queria fazer um close para nós pôr a roupa. Agora eu quero uma televisão no quarto. O vídeo. Televisão no quarto das crianças. Agora não é para você comprar isso. Agora é para você comprar um suporte. Agora é para você comprar um computador. Passou 2, 3 anos, casa nova, tudo novo, carro novo da garagem, já estava triste. Que houve, hein? Não sei. Desânimo, assim. Isso aí é mal olhado. É mesmo, é olhado, é. Isso é uma vizinha sua que botou uma... A senhora vai num pai de santo, leva uma cirola do seu marido, sem lavar. Uma garrafa de cachaça, 2 galinhas, R$500, que já resolve tudo. Foi lá, ele fez o trabalho, costurou o nome da vizinha, pôs ele na boca do sapo, resolveu tudo. Não melhorou. Tomou passe até não poder mais. Fala, isso aí é espírito impuro que está na sua casa. Já tem que queimar incenso lá. Põe a estátua do Buda lá no meio da sala e queima incenso. Sentar mais da pirâmide. Não melhorava. Começou a tomar remédio. 6 comprimidos de manhã, 2 de tarde, 3 de noite, 9 para acordar, 6 para ficar dormindo. Cada vizinha que falava que tinha um comprimido bom, ela tomava. Meu marido é tão bom para mim. Comprou um sofá novo para mim. Mas não sei. Não sei o que me falta. Ando triste. Mandaram eu ir lá, eu fui. Eu já tomei passe, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Horóscopo. Já fiz o meu mapa astral. E sou infeliz. E um dia o marido chegou e ela estava morta em cima do sofá. Tinha tomado um copo cheio de comprimido. E o triste é que essa historinha, ela não é inventada não. Essa está sendo a grande história da grande maioria das pessoas que estão buscando uma meta aqui. E ao esquecer que a nossa grande meta está lá em cima, não vê o sentido naquilo que faz. E quem vive uma vida sem sentido acaba perdendo, primeiro, o sentido da vida e depois a própria vida. Porque vai se consumindo pelo ter. Eu quero mais, quero. Eu nunca vou estar satisfeito, porque cada vez vou inventar uma coisa nova que eu preciso para ser feliz. E você começa a gastar a sua vida, a gastar o seu tempo. E você não tem mais tempo de rezar. Não tem mais tempo de participar de um grupo de oração. Não tem mais tempo de ir numa missa. As coisas de Deus são as primeiras que nós deixamos de lado. Já observou isso? Ah, padre, eu não sei por que as coisas não vão bem na minha vida. Eu sei, quer que eu falo? Aí não quero. Ah, padre, porque eu sempre fui tão bom, eu rezo, eu pago dízimo lá na minha paróquia. Quanto pago de dízimo? Dou R$10.
E quanto paga de dízimo para o encardido? Não, padre, eu não dou dinheiro para essas coisas, não. Não. Maço de cigarro no bolso. Um maço, e se for 2 maços é R$3. 3 vezes 3, 90 conto por mês. Quem fuma 2 maços, a família. Aí o pai fuma, a mãe fuma, um filho fuma, outro filho fuma, dá 5 maços de cigarro no dia. Dá 2 salários mínimos por mês. Queimado é o incenso do encardido. E sabe, a minha maior tristeza... A minha maior tristeza é que, graças a Deus, nesse aspecto, o Ministério da Saúde está fazendo um bom trabalho na campanha contra o cigarro. O Zé Serra, nesse aspecto, está fazendo um trabalho excelente. E as empresas fabricantes de tabaco, sabendo dessa campanha do governo, porque a base da campanha é a saúde, que o cigarro faz um mal medonho à saúde. Então, sabendo disso, já estão investindo bilhões de dólares, especialmente voltado ao mercado brasileiro, para fazer um cigarro mais light ainda, porque já tem um cigarro light, com menos alcatrão, menos nicotina, mas com as outras 4.250 substâncias igualzinho. Então, estou fazendo um mais light ainda, porque sabe que o Brasil é hoje o segundo maior consumidor de cigarro do mundo. E sabe a segunda estatística da Organização Mundial de Saúde que deixa a gente triste? Os países onde mais se consomem o cigarro no mundo são países católicos. Alemanha, Holanda, Espanha, Brasil. Países católicos. É triste hoje, a população da Alemanha está num giro de religião. A maior parte é cristão, mas hoje a igreja luterana em muitas regiões da Alemanha já é maioria. E do mesmo jeito que aumenta o número de pessoas convertidas às outras religiões, vai diminuindo o número de consumo de cigarro. E aonde o catolicismo está em expansão, a Espanha, que é o país católico por excelência, a Polônia, a Índia está tendo uma explosão do catolicismo maravilhosa, inclusive com muitas e muitas vocações sacerdotais, muitas. A Índia, embora o catolicismo ainda seja pequeno, porque a Índia tem hoje praticamente 1 bilhão de habitantes, é o segundo país mais populoso do mundo. O Brasil, outros países da América Latina, esses países onde há a expansão do catolicismo, há ao mesmo tempo um aumento do consumo de cigarro e de bebida alcoólica. Não é vergonha para nós? Tem que dar na nossa cara de vergonha. Países pobres, mas pago o meu dízimo sagrado. Pau encardido é diário, ele me consome, o cigarro vai me consumindo, a bebida alcoólica vai me consumindo, a novela vai me consumindo, porque a novela é muito importante para isso. A novela tem um papel fabuloso, porque ela cria um referencial falso, um modelo de vida light, aonde tudo está bem, no final tudo dá certo, pode viver de qualquer jeito, mas por dentro das novelas vai se passando uma mensagem contra a nossa fé. Eu não tenho medo de falar isso, vocês sabem muito bem disso. Hoje a Igreja Católica tem um grande inimigo nos meios de comunicação. Por quê? E vocês notaram que nos últimos anos, os canais de televisão abertos do Brasil estão aumentando o número de programas contra a fé? Programas inteirinhos escritos e baseados num roteiro do encardido.
Por exemplo, No Limite, programa de maior audiência do ano passado. Esse ano caiu um pouco a audiência deles, segundo a Folha de São Paulo de anteontem, de domingo. Olha que modelo de programa para encerrar o domingo, o dia do Senhor. Você sai do acampamento no domingo, você sai do encontro, de um cenáculo, de um retiro espiritual, você sai da missa, você vai para a sua casa assistir ao Fantástico, que é um bom jornalístico. Já foi melhor. Aí você vai assistir um programa desse, que pelo menos, em tese, é um programa jornalístico. Aí, quando não tem o sai de baixo, o nome já diz bem claro para onde está indo, a vossa meta é onde está lá, sai de baixo. Ele sai de baixo, sai de baixo, no sentido de sai da minha frente, mas é aquilo também que sai de baixo, lá do fundo, das profundezas do inferno, ele sai de lá. É de lá que sai aquilo, vem de lá. Então, quando não tem isso que sai lá de baixo, cria-se um No Limite, que é um modelo para a família católica. Primeiro, elimine os seus inimigos. A vida é uma batalha onde você tem que pisar nos outros. E você perdeu, a sua família está perdendo, a sua comunidade está perdendo, descubra quem é o culpado e elimina-o. Vota secretamente. Vai lá atrás, escreve o nome. Esse eu quero que elimina da minha família. Esse é o problema. E nós vamos eliminando. E como aconteceu no primeiro No Limite, quando eliminaram todos, sobrou um. Agora começou um outro grupo. Então, eu elimino as pessoas. Quando lá no meu grupo começa a dar problema, quando a minha comunidade começa a dar problema, eu vou eliminando e eu vou para outra comunidade. Eu crio um novo grupo, um novo No Limite. Eu saio de um lugar e vou para o outro. Tem retrato mais fiel do inferno do que isso? Isso é inferno. É eliminar o outro, é achar culpados. É impressionante. Quando a gente começa a estudar a palavra, ler a Bíblia, e quando as coisas começam a ir mal na história do povo de Deus. Quando as coisas vão mal na história do povo de Deus, eles param e fazem a seguinte pergunta. Essa pergunta eu já contei 54 vezes na minha Bíblia, Ave Maria. Deve ter mais porque não consegui contar todas ainda. Aonde foi que nós erramos? E aí eles fazem um exame de consciência. Nós nos afastamos do Senhor. Nós deixamos o Senhor de lado. E por isso vai mal. Veja, a pergunta que se faz não é quem é o culpado pela nossa derrota. Por que nossa família vai mal? Por que nossa comunidade vai mal? Por que nosso grupo de oração vai mal? A pergunta não é essa. A pergunta que a Bíblia diz é: por que nós não estamos bem? Aonde e no que nós nos afastamos do Senhor? É comunidade e não comodidade. E cada vez, leiam o livro do Êxodo, o livro de Josué e principalmente o livro de Juízes. No livro de Juízes, do princípio ao fim aparece isso. A comunidade se reúne e diz: pecamos contra o Senhor. Cada vez que eles são derrotados numa batalha, cada vez que eles perdem uma guerra, eles param o resto do povo e fazem um exame de consciência. No que nós precisamos mudar? E normalmente a resposta é: nós nos afastamos do Senhor nosso Deus. Nós afastamos da nossa meta. A história do povo nesses 40 anos para entrar na terra prometida. Por que levou 40 anos para sair do Egito e chegar ali? Eu vou fazer esse percurso agora, daqui a 2 meses. Dia 1º de maio estou indo para o Egito e de lá para Israel. E vou fazer um retiro com algumas pessoas que desejam ir conosco. Vamos fazer esse mesmo percurso. Vamos sair lá do Egito,
Vamos passar pelo Monte Sinai e vamos entrar na terra prometida. Vamos entrar em Israel. Vamos fazer esse caminho da libertação. O mesmo caminho que fez José do Egito, o mesmo caminho que fez Moisés, o mesmo caminho que fez a Sagrada Família. Aliás, a primeira missa que nós vamos celebrar no Egito, na igreja de São Sérgio, é aonde, segundo a tradição, ficou a Sagrada Família quando esteve no Egito. Então, quando nós vemos essa caminhada do povo, por que levou 40 anos? Por que demorou tanto? Primeiro, porque tinha uma meta, porque sabiam aonde ia chegar. Mas cada vez que o povo errava, cada vez que o povo pecava, cada vez que o povo abandonava o Senhor, deixava Deus de lado, as coisas começavam a ir mal. E é por isso, vou usar uma expressão do Padre Jonas, desculpe eu falar, é por isso que vai mal a sua família, é por isso que vai mal a sua comunidade, é por isso que vai mal o seu namoro, é por isso que vai mal o seu grupo de oração, porque falta uma meta. Porque eu não sei para onde ir. Quem não sabe para onde vir, se enrosca diante de qualquer coisinha. Agora, o mundo se afasta e deixa passar quem sabe para onde vai. Mesmo que seja com uma cruz nas costas, como Jesus Cristo fez. Portanto, achar uma meta significa também descobrir as causas. Por que não estamos bem? Não é quem é o culpado, não é o que nós precisamos eliminar, não é o que precisa sair no limite, não. O cristão não tem limite, o nosso único limite é a cruz, e a cruz é salvação para nós. Eu não posso eliminar ninguém. Meu Deus, hoje elimina-se pessoa como se fosse um objeto descartável, esses copos descartáveis. Coisa que eu tenho mais horror é beber café nesses copos descartáveis. Aquilo aperta, você aperta ele, aquilo quebra, rebe, uma coisa mesmo, queima a mão. Isso aí é coisa que inventaram para vagabundo, para gente que não quer lavar a xícara. Então não dá o café. Isso aí eu não aceito. Então não me dá café. Porque tem muito copo para lavar. Eu me lembro que lá no conventinho, quando a gente era frater lá, tinha o curso de teologia, 80, 90 alunos, e a gente levava café para eles, no copo de vidro. Depois tinha que lavar sozinho. Então eu puxava aquele carrinho que vinha, aqueles copos cantando na orelha da gente, hein? Chegava lá, ia pôr naqueles copos, pegava de 4 assim, a pôr eles ali. Meu Deus, 90 copos para lavar. Um dia Deus me falou assim: não, senhor, só tem um para lavar. Você não lava os 90 uma vez só? Lava um, depois lava o outro, lava o outro, lava o outro, lava o outro. É assim. Uma grande caminhada se faz com pequenos passos. Veja, observe o mecanismo de andar. Para você andar mais depressa, é só mudar a perna de trás. Esquece a outra, só de trás. Olha lá, só de trás, Muda só um pé, só o que ficou para trás, você joga ele para frente. Ficou para trás, joga para frente, ficou para trás, joga para frente. Agora eu preciso saber para onde eu estou indo. O que me faz desistir da caminhada não é o cansaço, é não saber para onde vai e nem por que eu vou. Está um sol quente, meio-dia, alguém fala para você: fulano, vamos comigo lá em tal lugar. Um calor desse, meio-dia, não vou não. Agora, se um filho seu ficar doente e o médico ou o hospital é 4 quilômetros e o sol está de 40 graus, você fica olhando para ele e fala: filho, está tão calor lá fora. É isso que você faz? Não. Você pega ele, põe nas costas se for preciso e vai desesperada. E não tem o que te segura, você atravessa barro, você pula cerca de arame, você vai, porque você tem uma meta. Você sabe para onde vai? É preciso ter uma meta. E a palavra forte nesse carnaval para nós é: a nossa meta é muito grande. Aliás,
Quem se acostuma com coisa pequena não pode ir para o céu. Está acostumado com... Quem se contenta com pouco, vá para o inferno, que vai se adaptar muito bem lá. Quem se contenta com o resto, vai lá para baixo. Por isso que vai estar cavando a sua cova já. O céu é para quem pensa grande, sonha grande, ama grande e tem a coragem de viver pequeno. Isso é o céu. Olha o modelo. A nossa musa. A musa do Carnaval da Canção Nova. Por que que Maria é a grande mãe de Deus e da igreja? Eu não gosto muito dessas Nossas Senhoras que alguns mostram por aí. A Nossa Senhora chorona, a Nossa Senhora faladeira. Engraçado essas Nossas Senhoras que tem por aí, aparece toda hora. Coisa feia. Parece que gosta de falar por trás. Quando Jesus estava aí, ela foi a Virgem do Silêncio. Aliás, que interpretação fabulosa. No CD não dá mais para voltar. Padre Jonas e a Rogerinha cantando essa música. Virgem do Silêncio. Mulher cheia de Deus. Agora ela vive falando para os quatro cantos. Vivia escondidinha. Apareceu 18 vezes no Novo Testamento. Agora não sai mais da tela. Será que é essa a mãe de Deus? Ou é a Nossa Senhora que está inventando? Porque já estão dizendo que Iemanjá, da novela Porto dos Milagres, é Nossa Senhora. É só um outro nome para Nossa Senhora. É a rainha do mar. Inclusive comemora Iemanjá no mesmo dia de Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes. É tudo, não tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Iemanjá. É ela que prepara o manjar para você, lá no fundo dos infernos. Porque vocês vão ver, na novela Porto dos Milagres, uma das cenas mais caras, duas cenas caras nessa novela. Uma vai ser a aparição da Iemanjá sempre. Quando o ator principal lá tiver problema, ele vai recorrer à ajuda dela e ela vai sair da água. Quem sai de baixo pode ajudar o quê? Vem de baixo. A nossa é coroada com o sol, a lua debaixo do seu pé. Não tem o mar, não. A lua. Cabeça coroada. E a outra cena, cara, que custa em torno de $100 mil, é que cada vez que mudar o temperamento do povo da cidade, vai mudar a cor do céu. Vai ser caríssimo isso. Tem dia que o céu vai estar azul, outro dia vai estar avermelhado, cinza. Conforme as pessoas, quer dizer, Deus muda conforme o nosso temperamento. Olha o terrível. Eu digo a vocês, vou falar abertamente, quase um segredinho. Depois da novela Porto dos Milagres, que começou esses dias, vai ter uma novela na Globo, não sei o nome ainda, escrita pela Glória Pérez. É uma escritora de novela. Essa mulher já me mandou 4 e-mails, porque nessa novela ela vai abordar a questão da dependência química e recuperação de drogados, e ela está pedindo a minha ajuda. Só que quando eu pedi para ela qual seria o roteiro, qual seria o contexto, e ela começou a me colocar que um dos personagens vai ser o principal, muçulmano, que vai ter 2 ou 3 mulheres, e um dos problemas é a droga, não respondi mais um e-mail para a mulher. Olha o que eles estão querendo fazer.
No ano que a igreja traz a campanha da fraternidade, vida sim, droga não, eles vão pôr numa novela, porque precisa pescar o povo. Não, a novela fala de coisa boa. Tem até um rapaz lá, estão ajudando ele na recuperação de drogado. Inclusive, o padre Léo, ele deu umas ajudas lá porque aí, claro que eles vão usar o nome dos padres que ajudar. E pesca você para apresentar a religião muçulmana. Por isso que eu digo, eu não gosto dessas Nossa Senhora fraquinhas não. A minha não sai lá de baixo. A minha veio de cima. Mas o hino que ela nos ensina é do serviço. Por isso ela diz, eu sou a serva do Senhor. Ela sabe para onde ela vai. É muito interessante, na Bíblia Ave Maria, a palavra líder só aparece uma única vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. E aparece como sinônimo de peste. Quando o homem está falando mal de São Paulo, ele diz, é uma peste, é um dos líderes da seita do Nazareno. E a palavra líder, que tem esse conceito, é o que nós usamos nos nossos grupos de oração. Por isso os nossos grupos de oração vão tão mal, porque tem líder. É interessante que a renovação carismática, que gosta tanto da Bíblia, vai pegar uma palavra que só se encontra uma vez na Bíblia, assim mesmo, no sentido pejorativo. A palavra servo na Bíblia Ave Maria aparece 138 vezes. O mundo precisa de servos como ela, a mãe de Deus. Mas ela sai, atravessa o deserto inteiro, faz uma longa viagem para trabalhar de empregada doméstica na casa de Santa Isabel. A única mulher do mundo que teve o rei na barriga, ela teve. Trabalhou de empregada doméstica. E nós, que temos o pecado no coração, o orgulho, a vaidade, a prepotência, queremos ser mais do que os outros. Achamos que se formos mais do que os outros, quando eu tiver mais, eu serei feliz. É no alto que está a vossa meta, mas você está aqui no chão. Quanto menor você se fizer, maior você será em Deus. Eu vou falar sobre isso na segunda reflexão dessa manhã. Por que será que Deus escolhe os piores aos olhos do mundo? Porque se Ele escolhesse os melhores, o que Ele ia fazer com os melhores? O que Ele ia fazer? Deus não precisaria deles. É igual o evangelho de ontem. O evangelho de ontem é lindo. Eu tenho uma versão um pouquinho diferente dele. O rapaz chega correndo e fala para Jesus: bom mestre, que devo fazer para ser feliz? E Jesus fala para ele: cumpra os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe. Lê os mandamentos. O que ele fala para Jesus? Eu tenho cumprido todos eles desde a minha juventude, adolescência. Na minha versão, Jesus olha para ele, se ajoelha e pede: faz uma oração de cura para mim, querido. Isso é na minha versão, isso é diferente da Bíblia. Porque essa é a versão de muitos católicos, que inclusive se dizem carismáticos, que já são santos, e não tem defeito, não tem erro, não tem nada, mas quer ser mais do que os outros. E Deus não sabe o que fazer com quem ser mais do que os outros, não sabe, porque isso ele já tem o concorrente, que é o encardido, que quis ser mais do que os outros. O encardido, Lúcifer vem de que nome? De que palavra? Luz. Lúcifer era o responsável pela luz, era o que iluminava. Imagina em televisão
se não existisse alguém que joga a iluminação. O serviço dele era jogar a luz, para iluminar. Ele quis jogar a luz para si. É como você olhar para o sol, cegou. E quando uma pessoa é cega e não enxerga, ela sai dando cabeçada. Lúcifer, o anjo responsável para a luz, se cegou com a própria luz, porque não quis ser servo. Porque não percebeu que a meta dele estava no alto. Ele quis essa meta aqui. Se a sua meta é essa aqui, Jesus diz, você já recebeu sua recompensa. Você está rezando para quê? Depois do intervalo nós vamos ler a parábola do fariseu e do publicano. E a pergunta que está por trás disso é, você está rezando para quê? Você está trabalhando para quê? Para alcançar essa meta? Para ser aplaudido? Para ser elogiado? Para que as pessoas amem você, elogiem você, falem bem de você. Você quer ser uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo fala bem? Seja medíocre e você será a pessoa mais adorável do mundo. Viva na média. Mas o que é viver na média? Média a gente vê lá na escola. Criança tirou 10 em matemática, tirou 4 em português, soma, divide por 2, média 7, passou direto. Não sabe nada de português. Média, se você tiver com a metade do seu corpo dentro de um forno e a outra metade dentro do freezer, você está na temperatura normal. Isso é na média. E esse é o tipo de cristão que existe hoje, que primeiro enfia metade do seu corpo no forno do pecado, no forno do egoísmo, e acaba jogando a outra metade do coração na frieza do egoísmo, que vai fazendo com que as pessoas se tornem frias, feridas, machucadas. Só tem um jeito da gente achar essa meta. E Jesus diz, vão ter que olhar para aquele que foi transpassado. Põe a mão no seu coração e peça, Senhor, põe um coração novo em mim, Senhor. Eu quero viver, Senhor, essa dimensão de ser para os outros, de deixar-me consumir como Tu mesmo, Senhor. Te consumiste inteiro na cruz, até chegar a não ter mais sangue, Senhor. A Tua última gota de sangue jorrou do Teu coração, porque Te consumiste inteiro, Senhor. Eu também estou me consumindo, Senhor, só que eu estou me consumindo pelo ódio. Sim, Senhor, o ódio está consumindo a minha vida. Eu tenho um ódio tão grande no meu coração, Senhor, eu tenho uma mágoa tão grande, e isso está se transformando em doenças. Senhor, eu estou sendo consumido pela mentira. Tem tanta mentira na minha vida, Jesus. Eu comecei com pequenas mentiras, fui mentindo para a mãe, fui mentindo para o pai, e de repente, Senhor, eu estava mentindo para Deus, ou tentando mentir para Deus. Eu estava mentindo para mim mesmo. Senhor, eu estou me consumindo na mentira. Senhor, eu estou me consumindo na impureza sexual. Eu era um menino, uma menina tão pura, tão puro. Eu queria me guardar, Senhor. Queria me guardar para a hora certa, para o meu casamento, para uma pessoa que realmente me amasse. Mas aí, um belo dia, eu esqueci que a minha meta estava no alto, e eu deixei me levar pelos colegas, pelas minhas amigas, por aquele namorado ou namorada. E aí naquela festinha eu tomei o primeiro gole de cerveja, e depois veio outro e outro, e eu me consumi, Senhor. E foi terrível, porque a partir dali eu tive que mentir muito. Quantas noites, Senhor, eu passei chorando e não tinha ninguém do meu lado, porque eu tinha medo de uma gravidez ou de uma doença. Senhor, eu estou me consumindo. Estou me consumindo hoje pelo vício do sexo. O vício do sexo pelos meus olhos, através da pornografia, da internet, das revistas, dos filmes.
Estou consumindo, Senhor, pornografia nos meus ouvidos, das músicas que eu escuto, Senhor, e que eu sei vão entrando no meu coração e sujando o meu coração. Eu estou me consumindo, Senhor, na pornografia sexual genital. Depois daquela primeira vez, Senhor, eu não parei mais. E foram outras namoradas, outros namorados. E começaram a vir distúrbios, Senhor. E eu comecei a ter sentimentos, sensações esquisitas, ideias absurdas, Senhor, porque não me satisfazia mais. E aí eu precisava ter mais sexo com mais pessoas. Senhor, eu estou me consumindo num homossexualismo que me destrói, Senhor, que me coisifica, que me faz um jovem, Senhor, acabado. Eu, Senhor, uma menina tão linda, hoje eu tenho essa atração irresistível por mulher, Senhor. Eu, esse rapaz, com um corpo perfeito, mas hoje, Senhor, eu tenho essa atração por homens. E não só atração, mas eu deixo me levar. E quantas vezes já me prostituí, Senhor, busquei lugares para me prostituir. Eu estou me consumindo, Senhor. Senhor, eu estou me consumindo pelo cigarro. É verdade, Senhor. No começo, a primeira vez que eu fumei, eu quase vomitei. Mas eu fui tentando. Meus amigos falavam. E hoje eu já estou consumindo um maço de cigarro por dia, 2 ou 3. Senhor, eu estou me consumindo pelo álcool. Comecei com aquela cervejinha, com aquele golinho de cachaça, aquela batidinha, naquela festinha. E hoje, Senhor, eu já não vivo mais sem a bebida. Eu estou me consumindo, eu sinto já o meu corpo fraco, Senhor. Senhor, eu estou me consumindo pelo consumismo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.